Agora, nós vamos trabalhar aí com os artigos, né, numa sequência, o 12, o 13, o 14, e eu vou chamar a atenção principalmente o artigo 12 e o artigo 14, porque nós vamos trabalhar com duas comissões, tá? Só que essas comissões, apesar de nós trabalharmos com esse termo comissões, mas são comissões totalmente diferentes, tá? Distintas. Então, uma nós trabalhamos com as comissões intersetoriais e outras com as comissões permanentes, tá? Então, essas comissões intersetoriais, você vai lembrar os programas, e as comissões permanentes, vocês vão lembrar de educação, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Então, vou começar aqui com o artigo 12. Esse artigo 12 também foi uma questão da prova do Ministério da Saúde, né? Eu sempre, às vezes, cito alguma prova para você saber como que está sendo cobrado nessa legislação. E essa questão caiu também, uma questão que, se eu não observar um detalhezinho aqui, a tendência também é de erro, tá? Mas vamos lá explicar o que são essas comissões. A primeira coisa é quando ele fala dessas comissões intersetoriais, em relação à subordinação e qual o conselho que vai ser subordinado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou observar é esse âmbito nacional, tá? Então, a gente se depara muito quando eles falam comissões intersetoriais subordinadas em âmbito estadual. É errado, tá? Eu não posso colocar aqui estados, não posso colocar municípios. Então, o meu âmbito de atuação vai ser em âmbito nacional, certo? Se vai ser em âmbito nacional, o meu conselho só pode ser o meu Conselho Nacional de Saúde. Então, eu não posso ter aqui estados e aqui Conselho Nacional. Não posso ter aqui municípios e aqui Conselho Nacional. Não bate, tá? Então, eu coloco qual a minha esfera, qual é o meu âmbito. Então, o meu âmbito ele é nacional. Se é nacional, só pode ser subordinado ao Conselho Nacional de Saúde, tá bom? Então, é isso que eu observo quando eles cobram aqui essas comissões, eles colocarem outras esferas, que não a esfera federal, a nacional, e o órgão também, outro conselho que não seja o Conselho Nacional, tá? Se está subordinado à esfera federal, à União, então o meu órgão responsável vai ser o Ministério da Saúde, tá? É uma lógica, não preciso decorar isso, tá? Mas é uma lógica na hora que eu estabeleço aquele meu organograma do SUS. Então, ele fala aqui, integrada pelos ministérios, tá? E órgãos competentes aqui ou por entidades representativas da sociedade civil, tá bom? Então, o artigo 12 já expliquei, tá? Os pormenores. Agora, vamos para o parágrafo único. O parágrafo único, ele vai falar que essas comissões, que são essas comissões intersetoriais, elas vão ter uma finalidade, tá? E qual vai ser a finalidade de nós criarmos essas comissões que nós chamamos comissões intersetoriais? A finalidade vai ser propor a criação de políticas não contempladas no âmbito do SUS, tá? Então, são programas que ainda não tenham no SUS. Só que pelo fato de nós utilizarmos esse não, né, essa palavra teoricamente no negativo, às vezes isso quando cai na prova, o aluninho, ele entende isso, ele faz uma interpretação que esse não tá justificando que essa questão esteja errada, tá bom? E não, essa questão está certíssima, tá? Então, aí é o meu contexto, tá? Então, ele fala assim, as comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas, ó, esse não aqui, não compreendidas no âmbito do SUS. Aí, quando eu falo isso na aula no presencial, o aluninho fala assim, ué, professora, se diz que não é compreendido, então não pode ter esses programas. Mas eu falo, cuidado, o entendimento aqui, a interpretação se esses programas já existissem, para que eu iria colocá-los, tá? Então, quando ele fala não compreendidos no âmbito do SUS, é que esses programas, eles ainda não existem, tá? Só que tem locais que vão existir, tem locais que não vão existir. E aí, se não existir, eu vou colocar. Se existir, claro que eu não vou ter que colocar de novo. Então, exemplo, eu tenho um programa de alimentação, tá? Eu tenho um programa de saneamento básico. Tá, lá no meu município eu já tenho esse programa de saneamento básico. Eu vou ter que colocar esse programa? Não. Por quê? Porque esse programa já existe dentro do SUS. Por isso que ele fala, qual é a finalidade dessas comissões intersetoriais? É propor a criação desses programas, tá? Articular políticas em programas
Precisam ser programas de interesse para a saúde. Ele vai especificar daqui a pouco esses programas, que é o artigo 13, tá? Mas se ele não estiver, se eu ainda não tiver colocado ele para funcionar, se ele já tiver, eu não vou colocar. Então, como é que caiu na prova do Ministério da Saúde? Ele colocou exatamente não compreendidas. E teve aluno que fez essa interpretação, o fato de ter o não aqui, que estaria errado, e não está errado, tá? Agora, uma outra prova, acho que foi Natal, foi uma prova da EBSER que caiu, que é uma prova aí que acontece em âmbito nacional, eles colocaram cuja execução envolva áreas, tirou o não, e colocou compreendidas no âmbito do SUS. Aí teve aluninho que colocou certo. Ah, se são áreas que envolva, execução de áreas que envolva aqui, o sistema tá certo. Mas se eu coloco cuja execução envolva áreas já compreendidas no SUS, se já tem, para que eu vou ter que colocar? Entenderam? Então, se tiver o não, está corretíssimo. E se ele tirar esse não, igual ele fez nessa prova aí vai estar errado, tá? Então, o meu entendimento é assim, que vão ser criadas essas comissões intersetoriais em âmbito nacional, se em âmbito nacional é subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. Qual é o órgão responsável? O Ministério da Saúde, né? E aí nós temos aí os ministérios. E aí ele fala aqui também por entidades representativas da sociedade civil. Aí quando ele especifica qual a finalidade dessas comissões intersetoriais, é exatamente propor o quê? Políticas e programas cuja execução, tá, ainda não tenham sido compreendidas no âmbito do SUS. Então, se eu não tiver, eu coloco esses programas. Ok? Entendeu? Isso daqui é mais uma interpretação, tá? Então, vamos lá. Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais no âmbito nacional, tá? Então, se é nacional, só pode ser subordinada ao Conselho Nacional. Não posso ter aqui estados, nem municípios, nem nada. Integrada pelos ministérios, mas também os órgãos competentes por entidades representativas da sociedade civil. E agora, no parágrafo único, ele fala qual a finalidade dessas comissões intersetoriais. Qual a finalidade? Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução, tá? Então, na hora de executar esses programas, tem que envolver que áreas? Áreas não, esse não, bem nítido aqui, compreendidas no âmbito do SUS, tá? Porque se já tiver, eu não preciso, certinho? Agora vamos trabalhar com o artigo 13. O artigo 13, ele vem especificar exatamente quais são esses programas, tá? Então, nós acabamos de falar do artigo 12, falando dessas comissões intersetoriais, que a finalidade dessas comissões é formular políticas e programas que sejam de interesse para a saúde e que eles não tenham no SUS. Se tiver, não tem que fazer, tá? Se tiver, deixa quem já fez. Só que ele vem e especifica, tá? Quais serão esses programas que vão ser aí integrados e articulados por essas comissões intersetoriais, tá? É o 13. Então, ele fala assim, a articulação dessas políticas e programas a cargo dessas comissões intersetoriais abrangerá em especial as seguintes atividades. Então, eu vou chegar lá no meu município, porque essas ações vão ser desenvolvidas no município, e vou observar, aí tem um programa de alimentação e nutrição? Não, não tem. Então, eu vou implementar, então eu vou criar esse programa, tá? Por isso que ele fala áreas não compreendidas. Agora, se isso já estiver lá no meu município, eu não vou ter que colocar, tá bom? Então, um desses programas é alimentação e nutrição, o outro saneamento e o meio ambiente, tá? Saneamento, dejetos, coleta de lixo, água, tá? Essa parte. Aí ele cita também a vigilância sanitária e a farmacoepidemiológica, recursos humanos, também contratação de pessoal, né, de profissionais, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Então, todos esses programas vão ser os programas que eu vou implementar, tá? Colocar para funcionar, executar essas ações, caso não tenha. Se tiver, aí eu não preciso colocá-los, tá? Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, comentar sobre esses programas, porque assim, na hora que eu estava falando isso também no presencial fica mais fácil, né, do aluno questionar, indagar, e aí eu trago isso para vocês, porque às vezes no online a gente não tem essa possibilidade, né, de você estar assistindo aí pensando, pô, professora, mas eu não entendi, né, e me perguntar.
Então, por isso que eu sempre trago aquilo do presencial para o online, porque às vezes também é o seu questionamento. Quando eu falei isso daqui, que seriam programas desenvolvidos nos municípios, teve uma aluninha que falou assim, ué, professora, mas você acabou de falar que essas comissões intersetoriais, elas acontecem de responsabilidade da esfera federal, da União, e que é subordinada ao Conselho Nacional, através dos ministérios, e agora você fala que esses programas são implantados lá nos municípios. Então, eu pensei que isso daqui fosse implantado na esfera federal e não nos municípios, porque você falou o tempo todo de União, né, de Conselho Nacional, então eu não entendi muito bem. Então, vamos lá. O que aconteceu? Como o Ministério da Saúde, ele estava descentralizando as ações, né, ele estava direcionando aquilo que era de responsabilidade dele para as outras esferas e dando ênfase maior aos municípios, porque a nossa maior descentralização foi dado ênfase aos municípios. Então, o que o Ministério da Saúde ele quis fazer? Ele falou, ó, município, você vai ter que colocar esses programas para funcionar, tá? Só que eu, Esfera Federal União, eu vou observar daqui se realmente você está fazendo isso. E você precisa passar essas informações para mim. Então, quando a gente fala essa subordinação ao Conselho Nacional, né, no caso aí a Esfera Federal União, é que a União precisa ser informada se esses programas estão sendo inseridos nos municípios, tá? Por quê? Porque a Esfera Federal, ela vai mandar um recurso, né? Que é um recurso, uma ajuda, né? Uma contribuição que vem através do fundo, que é o Fundo Nacional de Saúde. Lá no artigo 33, a gente fala sobre isso, tá? Esses repasses de recurso. 30, 31, 32, 33, a gente trata sobre isso. Então, a esfera federal, a União, ela coparticipa com os estados e com os municípios. Então, ela dá uma ajudazinha, tá? Só que para ela ajudar, ela precisa saber se realmente isso está sendo feito, se aquilo que ela está propondo está sendo cumprido. Então, por isso que ela justifica que esses programas vão ser inseridos, claro, dentro dos municípios, quando a gente fala de vigilância sanitária, vigilância farmacoepidemiológica, a contratação desses profissionais, tá? Quando a gente fala que ciência e tecnologia, implantação. Então, isso vai ter que ser inserido dentro do meu município, mas na hora de prestar essas informações, se realmente isso está sendo feito, a gente presta à esfera federal, à União, ao Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional, para que esse repasse possa ser feito, tá bom? Então, essa é a justificativa, tá? Porque que a gente trabalha com esfera, subordinação à esfera federal, à União, sendo que uma ação está sendo feita no município. É muito comum deles fazerem assim. Como esses programas eles vão ser trabalhados dentro dos municípios, na hora que eles citam isso daqui, ó, que eu mostrei para vocês, eles colocam aqui, ó, municipal, âmbito municipal, Conselho Municipal de Saúde. Porque essa lógica que o aluno faz, ele falou, se esses programas vão ser desenvolvidos nos municípios, então a subordinação tem que ser ao Conselho Municipal e não ao Conselho Nacional, tá? Mas aqui a lógica é que o Conselho Nacional de Saúde, ele propõe essas comissões intersetoriais que vão atuar dentro dos municípios, entre esses setores, para propor a criação desses programas, mas que precisa informar a esfera federal, a União, para que o repasse seja repassado realmente conforme aquilo que está sendo prestado, tá? Agora, se a informação não chegar, o repasse não vem, tá bom? Que são as coparticipações do Ministério da Saúde, ok? Então, deixa eu justificar esse 13 aí para nós irmos para o nosso 14. Então, artigo 13, a articulação dessas políticas e programas a cargo dessas comissões intersetoriais, que são as comissões que nós trabalhamos agora no artigo 12, né? Coloca aqui para vocês não esquecerem, artigo 12, abrangerá aqui as seguintes atividades. Então, alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, tá? Vigilância sanitária e farmacoepidemiológica, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Ok? Tranquilíssimo aí para vocês, tá bom? Agora vamos para o nosso artigo 14, tá? Em relação ao artigo 14, o cuidado que eu já falei, né? Porque nós acabamos de falar de comissões intersetoriais e o artigo 14 vai falar dessa criação dessas comissões permanentes de educação, tá? Que é o processo de educação permanente continuado.
Então, cuidado para que não existam essas trocas aí quando trata-se de comissões, para eles falarem comissões de educação e citar esses programas que eu acabei de falar no artigo 13, que são programas das comissões intersetoriais, tá? E não das comissões de educação permanente continuada, tá? Então, olha só, em relação a esse artigo 14. É fácil, porque nós vamos trabalhar justificando o artigo 200 da Constituição, quando fala ordenar a formação de recursos humanos, tá? Então, lá no artigo 200, um dos incisos que a gente estuda é exatamente isso, ordenação e formação de recursos humanos. O que isso significa? Que para o profissional ingressar ao sistema, para ele trabalhar dentro de uma das instituições do sistema, ou seja, do SUS, ele precisa ter uma qualificação adequada. Então, ele precisa passar por um processo seletivo, ele precisa ter uma formação, seja de nível médio, seja de nível superior, tá? Ele precisa ter essa formação adequada àquilo que vai ser exercido. Então, exemplo, eu sou professora de faculdade, né? Eu ministro aula na faculdade que é para enfermeiros, né? Que eu sou enfermeira. Então, nós temos algumas disciplinas, né, que são obrigatórias a serem ministradas dentro do curso, para que esse profissional, para que esse aluno, né, ao se formar, ser profissional, ele tenha, né, possibilidade desse aprendizado através dessas disciplinas que são determinantes, tá? Então, isso é feito junto ao Ministério da Educação, né, e claro, o Ministério da Saúde, porque a gente observa, né, aí tanta parte relacionada à saúde, mas o processo de educação. Então, quando a gente fala dessas comissões permanentes de educação continuada, é que possibilita, né, a esses alunos ainda em formação que se tornem profissionais com embasamento legal daquilo que é necessário para ser estudado. Outra coisa dessas comissões também é que são comissões que a gente vai trabalhar tanto na formação de novos profissionais ou na qualificação dos profissionais que já são atuantes da área, tá? Isso é muito importante ser ressaltado. Quando a gente fala na formação desses profissionais, vai ser através dessas instituições educacionais, tá? Seja de nível médio ou de nível superior. Então, exemplo, vou citar aí minha área, que é a enfermagem, né? Na nossa área, enfermagem, nós temos os profissionais, que são as categorias. Então, nós temos o auxiliar de enfermagem, nós temos o técnico de enfermagem e nós temos o enfermeiro, né? Então, antes, o auxiliar de enfermagem, ele não precisava ter um nível médio, né? Ou seja, o 2º grau, né? Ele bastava ter lá o nível fundamental que ele poderia ser auxiliar de enfermagem. Hoje não, existe a obrigatoriedade que ele tenha. Mas o curso que ele cursa é um pouco menor, né, o tempo, e não contempla uma carga horária muito alta. Já o técnico de enfermagem, que é nível médio, ele já tem um curso, né, com uma carga horária um pouquinho maior, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, e ele vai cursar algumas disciplinas. Já o enfermeiro, aí não, é nível superior, tá? Sei lá, 4, 5 anos, e ele sai com essa graduação, né? Ele vai ser enfermeiro e tem que ter obrigatoriamente o nível superior. Então, isso é estabelecido dentro dessas instituições educacionais, tá? Então, a gente trabalha com a formação de novos profissionais. Então, essas comissões permanentes, no processo de educação, elas vão atuar dentro dessas instituições de ensino, seja de nível médio ou de nível superior, para a formação de novos profissionais, combinado? Só que existe também a possibilidade daqueles profissionais que já são atuantes dentro do sistema, eles terem a possibilidade do processo de educação permanente continuada, tá? Então, essas comissões, elas também são responsáveis por esse processo de educação contínua. Eu sempre brinco com os meus alunos da faculdade, porque eles falam assim, ai, professora, eu não vejo a hora de terminar esse raio dessa faculdade, não aguento mais estudar. Eu olho para a cara deles e falo, meus cheiros, isso daqui é a melhor fase. Porque isso daqui vocês ainda estão estudando de forma direcionada, né? Vocês estão aqui sobre a proteção de uma instituição. Agora, quando se formar, meu anjo, tu acha que tu vai se formar e parar de estudar? Menina, aí que tu tem que começar, né? Por quê? Porque antigamente, ter nível superior era assim, hoje, meu cheiro, nível superior, eu brinco com os meus alunos, né? Que o meu sonho de consumo era ter um diploma de datilografia, meus cheiros. Passei 1 ano para fazer um diabo de um curso de datilografia para conseguir os 200 toques por minuto. Quando eu consegui, não era mais datilografia, aí já era o computador, não sei para que aquele raio daquele diploma veio, né? Aí eu digo que hoje o diploma de faculdade é aquele meu diploma de datilografia, tá?
Então, já é o mínimo do mínimo. Então, esse processo de educação permanente continuada é para sempre, né? Aqui, já ministra aula há 15 anos, André, já sabe isso de cor e salteado. Mas todas as vezes que eu entro numa sala de aula, todas as vezes que eu venho gravar aqui, tem que voltar a estudar tudo. Por quê? Porque são essas atualizações que possibilitam, né, que você fique atualizado naquilo que está sendo agora uma verdade, há um ano atrás, há 6 meses atrás, não é a mesma. Então, se você ficar parado, estagnado, você não consegue evoluir nesse processo de formação e educação continuada, tá? Então, essas comissões, elas vão trabalhar com essas duas finalidades. Proporcionar uma formação adequada para esses novos profissionais, mas também possibilitar para aqueles que já estão ter esse processo de educação permanente continuado, tá? Isso também precisa ser evidenciado, tá bom? Então, vamos lá, vem cá, artigo 14, tá assim. Deverão ser criadas comissões permanentes, tá? De integração entre os serviços de saúde e também as instituições de ensino profissional e superior, tá? Então, eu não posso só, não. Então, se é instituição educacional, é só relacionado à parte de educação, a parte de saúde não tem nada a ver, não, precisa ser conjugado, tá? Precisa ser em conjunto, tá? Em comum acordo. E aí ele fala, cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias. Para quê? Para a formação e educação continuada de recursos humanos no SUS. Quando a gente fala de educação continuada, são os profissionais que já ingressaram esse sistema, tá? Então, aqui eu falo da possibilidade de formação desses profissionais, que ainda não são profissionais, são alunos no processo de formação, e isso vai acontecer através desse ensino profissional, né, profissionalizante, que são os níveis de nível médio, né, técnico, e também as faculdades, nível superior, mas também a possibilidade daquele que já tiver sido formado, seja de nível médio ou superior, ter o processo de educação continuada, tá? E aí ele fala aqui na esfera correspondente, porque depende, né, da esfera, seja municipal, seja estadual, seja federal, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições, tá? Então, nós vamos ter um respaldo legal por lei, falando que esses profissionais vão ser assegurados por lei para ter essa possibilidade de educação permanente continuada. Aqui dentro da 8080, lá na frente, lá, sei lá, acho que lá depois do artigo 30, a gente fala mais um pouco sobre isso, tá? O SUS, ele vai disponibilizar o espaço dele, ou seja, as instalações do sistema, para que esses alunos em formação, eles possam utilizar-se desses espaços para ter a possibilidade de práticas, né, voltadas aí à área da saúde. Então, esse aluno em formação, ele precisa passar por esses estágios supervisionados, né? Que é quando vai para uma instituição de saúde e realiza ali o seu estágio, que é a parte prática. A gente vê a teoria e tem que agregar essa prática. Então, as instalações do sistema, ou seja, os nossos centros de saúde, os nossos hospitais, o que quer que seja, eles vão servir de campo de prática para que esses alunos possam realizar essas práticas, tá bom? Isso acontece, tá? Agora, claro que a gente observa que isso vai ter que ser sob uma supervisão, né, direta, aí sim, de um profissional já formado, tá? Então, pega-se um profissional que já é formado, né, que tem o seu registro no seu conselho de classe, e aí você pega esse profissional já formado para ele auxiliar esses alunos que vão estar em formação. E eu posso utilizar dessas instalações do SUS? Sem dúvida, a lei garante isso, tá? Porque às vezes a gente encontra muitos alunos em hospitais e aí você se depara com algumas pessoas falando assim, mas não pode, entendeu? Aqui só pode ser se for profissional. E aí, estagiário não pode, né, ficar estagiando aqui, não pode esse aluno que está em formação. Não, existem as normas e existe a lei assegurando que esse aluno em formação, ele vai sim poder estar dentro das instalações do sistema, ou seja, do SUS, tá? Para que ele possa desenvolver essa prática ali no dia a dia, mas sobre uma supervisão, tá bom? Então, o artigo 14 a gente fecha também, assegurando essa participação dessas empresas, né, dessas instituições de ensino,
junto com as instituições de saúde, tá? Vamos lá justificar. Artigo 14. Deverão ser criadas comissões permanentes, tá? No artigo 12, nós trabalhamos com comissões intersetoriais. E essas comissões permanentes de integração vai integrar o quê? Os serviços de saúde, mas também as instituições de ensino, tá bom? Esse ensino aqui, tem alguns editais que só colocam que é nível superior. É errado. Também profissionalizante, tá? Profissional, que é o nível técnico, certo? Nível médio. E aqui o parágrafo único fala que cada uma dessas comissões terá finalidade. Ó, a finalidade. Propor prioridades, métodos e estratégias. Para quê? Para a formação e educação continuada de recursos humanos no SUS. Formação são aqueles que vão entrar, tá? E educação continuada são aqueles que já estão. Então, muito cuidado, porque tem prova que só ele limita. Ou ele fala que é só para formação, ou ele fala que é só para educação continuada, tá? Na esfera correspondente, porque depende se for atenção básica, média ou alta. E também nós vamos dar ênfase às pesquisas e essa cooperação técnica entre essas instituições, que são essas trocas que vão poder acontecer, certinho? Então, terminamos aí mais um artigozinho e eu volto... Ah, tá, meus cheiros, ó, se preparem. O próximo artigo do nosso próximo bloco, a gente vai trabalhar com 2 artigos, que é o artigo 14A e 14B, já vou adiantá-los. Em relação a esses artigos, o que eu tenho assim para falar de muito direto para vocês? Que é a alteração do 8080, tá? Também a alteração do 8080. Ou seja, a lei foi escrita no ano de 90 e do artigo 14, que é esse que eu acabei de falar, já passava para o artigo 15. E aí, agora, eles acrescentaram esse raio desse artigo 14A e 14B, tá? E qual a justificativa de ter acrescentado esses 2 artigos, o A e o B, que eles não existiam? A justificativa foi porque nós tivemos o decreto 7.508, tá? Ele foi publicado, e o decreto ele veio para regulamentar o 8080. Por isso que quem estuda 8080 tem que estudar o decreto 7.508, porque como é que eu estudo 8080 e eu não estudo aquilo que está regulamentando a minha lei, tá? Então depois, lá na frente, a gente estuda o decreto 7.508. Mas como a gente precisa, né, fundamentar a lei, porque decreto não é lei, então eles criaram esse raio desse artigo 14A e 14B para falar das nossas comissões intergestores de negociação e pactuação, tá bom? Então, na próxima aulinha, no nosso próximo videozinho, eu volto falando de CIB e CIT. Quem nunca escutou falar, não se assuste, a gente vai devagarzinho, igual eu sempre faço aqui, mas é uma coisa que está sendo muito cobrada, não tem como não falar de CIB e CIT, que é o nosso próximo assunto, tá bom? Até daqui a pouco, já volto.